Bom dia, meu nome é Raíssa de Oliveira, sou do primeiro ano AD e vim aqui apresentar um trabalho de física do professor Josimar. Eu e meu grupo ficamos de apresentar a quantidade de calor. Inicialmente agora eu vou falar sobre o calor e logo em seguida eu vou falar sobre a quantidade de calor. Bom, o calor pode ser considerado também um tipo de energia e está associado ao agitamento das partículas e diretamente relacionado ao aumento ou à diminuição do agitamento térmico dessas partículas. Bom, já a quantidade de calor que é representada pela letra Q na física é uma medida da energia térmica transferida entre dois corpos, isso devido a uma diferença de temperaturas. Isso ocorre quando dois sistemas de temperaturas entram em contato, onde o corpo com maior temperatura transfere energia para o corpo com menor temperatura. Tá, meu nome é Guilherme da Silva Azevedo, sou aluno do primeiro D e hoje vou explicar um pouco do trabalho de física do professor Josimar. Eu fiquei com a fórmula e explicação do que é a quantidade de calor. Então vamos lá. A fórmula para a quantidade de calor transferida, que é dada por quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A gente vai ver cada um desses valores, que é a massa, o calor específico e a variação de temperatura. E aqui, esses três formam a quantidade de calor, que no caso é o Q. Então vamos lá. Q é quantidade de calor transferida, medida em joules. Sempre que a gente resolver alguma questão que envolve quantidade de calor, esses valores, a gente tem que dar medida em joules, que é a medida específica do resultado final da quantidade de calor. Massa, que é representada por a letra M. Massa do material em que o calor está sendo transferido, sempre medida em quilogramas. A gente geralmente transfere para gramas para ficar melhor para trabalhar, para não ficar com números muito complexos. Então essa é a M, que representa a massa. Como eu ia dizendo, vamos dando continuidade aos últimos valores. C, representa a capacidade térmica. A capacidade térmica específica do material indica a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa desse material em uma unidade de temperatura. O calor específico, geralmente, quando não vem na questão, ou na maioria das questões, é dado por uma caloria por grau Celsius. Então, geralmente, todas as questões, não todas, mas a maioria vai envolver o calor específico, o valor dele é 1. E a variação de temperatura, que é dada por ΔT. É a mudança de temperatura representada pela diferença entre as temperaturas, que são elas representadas por Celsius ou Kelvin. A gente pode representar assim: TF, temperatura final, menos TI, que é a temperatura inicial. E esse valor vai dar o resultado para o ΔT. E com esses três valores, que é M, C e ΔT, a gente descobre a quantidade de calor que isso é medida dada em joules. Esse foi o trabalho e obrigado pela atenção. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Laura, estou aqui para falar um pouco da fórmula Kimacite. Essa fórmula Kimacite expressa a relação fundamental entre a quantidade de calor transferida, a massa do material, a capacidade térmica específica e a mudança de temperatura. Resumindo, quanto maior a massa e a capacidade térmica do material, maior será a quantidade de calor transferida. Boa tarde, meu nome é Guilherme da Silva Azevedo e hoje eu estou aqui para resolucionar algumas questões de física sobre a quantidade de calor, junto com os componentes Ana Laura e Raí. E agora eu vou introdução da questão para retirar os dados e em seguida dar início à resolução da questão. Bom, e a questão diz o seguinte: determine a quantidade de calor necessária para aquecer o volume de 2 litros de água a uma temperatura de 25 graus Celsius até a temperatura de 100 graus Celsius em condições normais de pressão. Primeiramente a gente vai colocar aqui a fórmula da quantidade de calor, que é igual a quantidade de calor é igual a massa multiplicado por calor específico multiplicado por variação de temperatura, mais conhecida como Kimacite. Agora a gente vai retirar os dados da questão. Bom, quantidade de calor seria igual a 2 litros de água é igual a 2
mil. Bom, como eu ia falando, 2 litros são igual a 2.000 ml de água. E o valor do calor específico é igual a 1, pois quando não tem na questão, significa que esse calor específico é 1 caloria por grau Celsius. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, que no caso seria 100 menos 25. Ou seja, quantidade de calor é igual a 2.000, já que aqui está 2.000 vezes 1, vezes 100 menos 25, 75. E o valor da quantidade de calor que pede nessa questão é igual a 150.000 calorias. Boa tarde, meu nome é Raio Soares, eu vim resolver o segundo exemplo da nossa aula. Um corpo de 1 kg que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo uma temperatura de 30 graus ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. A quantidade da questão é quantidade de calor igual a 5.000, massa igual a 1. Se é o que vamos descobrir, ΔT é a temperatura final menos a inicial, que é igual a 5. Agora vamos utilizar a fórmula. 5.000 igual a massa vezes o calor específico vezes o ΔT. Aí fica 5.000 igual a C vezes 5. E 5.000 igual a 5C. Agora vamos isolar o C e passar os 5.000 para o outro lado. C igual a 5.000 dividido por 5, que é igual a 1.000. Espero que tenham gostado. E para entendermos melhor, eu trouxe uma pequena questão, que se diz assim: determine a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água de 10 graus Celsius para 70 graus Celsius, em calorias e em joules. Bom, como podemos ver, já tem os dados da questão e a fórmula. Aí eu vou resolver agora. Que é igual a 200 gramas, que seria a massa, vezes C, vezes 70 graus Celsius menos 10. Aí nós vamos pegar e colocar aqui. Vai ser 200 gramas vezes 60. Aí 200 vezes 60 dá 12.000. Então aqui seria 12.000 calorias. E para joules, a gente vai fazer 12.000 vezes aproximadamente 4,2, que seria o valor em joules aqui. Eu fiz assim para conseguirmos entender melhor. 12.000 vezes 4,2 é igual a 50.400.
Aí aqui seria 50.400 joules.